Vamos lá, você já deve ter assistido a aula que eu falei do intestino. Espero que tenha assistido. Se você não assistiu, volte lá, assista a aula foi eu falando do intestino, a relação do intestino com o seu sistema imunológico e com a sua tireoide. E aqui eu vou ensinar você como que você pode melhorar essa relação intestino, essa relação autoimune na sua saúde. As dicas que eu vou falar aqui e as orientações que eu vou te dar não substitui a avaliação de um médico e não substitui a avaliação do profissional da saúde ligado a esta área, como por exemplo nutricionista. Mas as informações que estão aqui já são consagradas, são possíveis de você fazer na sua casa sem nenhum problema. Então, curta aí, né? Vamos assistir as coisas nas sequências que eu programei para você. Tenho certeza que você vai tirar um grande benefício disso tudo. Bom, vamos lá. Então, eu comecei... Por que eu comecei com isso aqui, né? O epitélio intestinal é a maior interface entre o hospedeiro e o meio ambiente, ou seja, você e o meio externo, regulando a absorção dos nutrientes e a carga maciça de antígenos. Antígenos são aqueles anticorpos que vivem no seu corpo. É o local de proteção e das respostas imunes. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Para você ter um sistema imune em ordem, correto, funcionando corretamente, você tem que melhorar o intestino. Sem melhorar o intestino, não vai acontecer nada, ok? Se a entrada da macromolécula for exagerada e se pode iniciar ou perpetuar a inflamação crônica, bem como a respectiva contribuição da permeabilidade paracelular, transcelular, ainda continua a ser um assunto em debate. Então veja, o que eu quero dizer com esses termos todos aí técnicos e tal? Se você não regular essa relação entre esses componentes no seu intestino, não vai funcionar. Para isso que eu criei para você essa sequência, que é os 6 R's, que é remover, né, recolocar, reparar, reinocular e aliviar. É o relieve em inglês e reavaliar. Então, essa sequência que você está vendo aqui é a sequência que nós vamos fazer para te orientar de maneira simples, prática e efetiva como você vai conseguir cuidar desse intestino. Obviamente eu vou colocar uns bônus aí para você, eu vou colocar mais materiais, você pode estar lendo e se aprofundando mais. Mas o objetivo aqui desse módulo é explicar para você o que você pode fazer efetivamente. Então, eu tenho que remover alguns agentes, né? Então, remover alérgenos alimentares. O que é isso? São alimentos que não vão ser bons, que não vão ajudar o seu intestino a reparar o quê? Se você olhou a minha aula lá atrás do intestino, você vai ver que eu falei da disbiose, que é aquela permeabilidade intestinal aumentada. Então, você tem que fechar aquela porta, eu mostrei vários desenhos ali, se você não fechar essa porta, você não vai conseguir fazer com que a sua disbiose seja reparada, ou seja, a sua reação autoimune imunológica não vai melhorar. Bom, o que nós costumamos fazer uma exclusão quando a pessoa não tem o exame da intolerância alimentar? Então, entendam bem isso. Pegue bem essa dica. O ideal para você reparar o intestino é conhecer efetivamente quais são esses alimentos que atrapalham o seu intestino, né? Para isso, você tem um exame que chama teste de intolerância alimentar. Este teste de intolerância alimentar é um exame que você vai no laboratório, o seu médico, o seu nutricionista vai pedir para você, você vai até lá, vai fazer uma análise de sangue desse material. Geralmente você vai encontrar exames com 90, 100 e poucos, até 200 alimentos, 220 alimentos disponíveis para serem testados e a gente saber quais são os verdadeiros alimentos que você tem a intolerância, ou seja, fazer um pente fino em você. Bom, se você não tem essa condição, não tem essa disponibilidade ou não tem esse recurso financeiro, o que você pode fazer no momento inicial, como uma orientação básica, é você retirar, você excluir alguns elementos que estão aqui
né? Como, por exemplo, leite e derivados, porque o leite de vaca e os derivados podem ser prejudiciais, podem dar reação intestinal autoimune. Você tem que retirar principalmente a clara do ovo, a gema nem tanto, mas a clara do ovo. O glúten, ou seja, todas as substâncias que têm farinha de trigo. Tanto faz a integral como a branca, mas elas têm que ser retiradas da sua alimentação. Aqui vale uma ressalva. Eu pego uma carne ali no supermercado, um enlatado que é de carne, e lá está escrito que pode conter glúten, pode conter traços de glúten. Vejam, você não tem doença celíaca. Para quem é celíaco, é uma doença que realmente a pessoa tem um problema ali genético na tramitação do glúten, essa pessoa tem que tirar completamente o glúten da vida. Ela não pode usar nenhum produto que contenha nem traços de glúten. Agora, o que eu quero dizer para você, quando você quer reparar o seu intestino, você tem que retirar as fontes de glúten. O que eu estou falando aqui? Estou falando de alimentos que têm a farinha de trigo diretamente. O açúcar é um potencial inflamatório, principalmente o açúcar refinado, ele é altamente inflamatório. A proteína animal, você tem que tomar cuidado com algumas proteínas, não que você esteja proibido de comer proteína animal, mas você tem que trabalhar com proteínas mais leves, proteínas adequadas para a sua digestão ser mais devagar, ou seja, ser mais processada adequadamente. Eu retiro algumas castanhas. A gente realmente tem exames, mas de uma certa forma o amendoim é um dos elementos mais prejudiciais, e aqui pode entrar também a castanha do Pará junto com o amendoim, que a gente tem visto nos exames de intolerância uma grande porcentagem de pessoas com alteração à castanha do Pará. As bebidas, principalmente as bebidas com gases, as alcoólicas, a gente vai dar um tempo nelas. Os condimentos, a gente tem que usar condimentos mais leves, mais naturais, e a soja e os derivados de soja, que nós temos que tomar alguns cuidados. Vejam, qual é a alternativa para o leite? Que as pessoas mais choram de ter que tirar o leite e os derivados. Você não vai morrer por causa disso, e nem se acabar vacas no mundo, você vai morrer por causa disso. Mas veja, para diminuir a sua reação autoimune, a gente tem visto que o leite é o campeão dos elementos que aparecem nos exames de intolerância alimentar. Então, você vai lá, procure usar um de arroz, um de amêndoa, um de coco, ou de uma outra fonte, existe até de aveia e tal, e tente ver se vai bem com ele, se você não tem nenhuma reação, obviamente, dentro dos sintomas que eu já falei na aula de intestino. Os ovos, procure retirar a clara do ovo. Você tem uma opção aí de fazer uma clara com a semente de linhaça ou de chia, que fica interessante. O glúten, você procure alimentos sem glúten, você tem várias fontes aqui, incluindo a tapioca, farelo de arroz, né? O trigo sarraceno você tem que tomar um pouco de cuidado com ele, mas seria uma opção a ser tentada. Todas as fontes de quinoa, aveia, poderia se tentar. Ah, mas a aveia tem glúten quando eu olho na caixinha. Sim, gente, ele tem traços de glúten. Então, não vamos ser tão radical assim. A gente pode tentar usar a aveia. O açúcar, se você optar por açúcar, apesar de aumentar muito a sua glicemia, aumentar seu peso e atrapalhar a tireoide, tente usar pelo menos o mascavo ou demerara. E se você puder, uma estévia, né, com talmatina, que é uma excelente opção para adoçar. Você acha em loja de produto natural. A proteína animal, estou sugerindo peixes, o frango orgânico, que são alimentos interessantes, e o ovo, se você retira e depois coloca, se você não tem nenhuma reação. As sementes, eu gostaria que você ficasse longe delas, procurar tomar águas, os chás de frutas, ervas, né, e de preferência não usar cafeína. Os condimentos, a gente tem que dar preferência aos mais leves, como canela, cominho, alho, gengibre, orégano, mostarda, alecrim, o sal de ervas que você pode fazer com essas ervas, eu vou mostrar para você. E a soja, você substitui por lentilha, ervilha e alguns feijões. Os feijões, vai uma ressalva, procure evitar o feijão branco. O feijão branco aparece com muita frequência nos exames de intolerância. Mas o feijão preto, o feijão rajado,
eu acho que é mais tranquilo para você tentar. Para ser saudável, o intestino, do que ele precisa? Ele precisa de água, de uma excelente fonte. Você tem que ter uma fonte limpa de água, com poucos metais pesados. Então, um bom filtro é um investimento legal que você faz aí na sua vida, para sua casa, para sua família. As fibras, a gente orienta os cereais integrais, excluindo aqueles que eu já falei aí na sessão anterior, tente aveia, as frutas com cascas, né? Você tem psyllium, que também é uma fonte de fibras muito interessante, que você pode estar usando. Probióticos, o que é esse termo probiótico? Que as pessoas falam dos lactobacilos. É um conjunto de bactérias benéficas que são adquiridas através de alimentos como coalhadas, iogurtes ou com a própria suplementação das cepas das bactérias. Então veja, doutor Eudes, então o senhor lá atrás me manda tirar o leite e aqui o senhor fala que eu posso usar um probiótico que vem ali de uma coalhada, de um iogurte. Veja só, no decorrer do tratamento, às vezes a gente vai usar iogurtes e até kefir para aquelas pessoas e às vezes elas não vão ter reação. Mas se ela consegue fazer um exame e ela tem um exame altamente positivo, na faixa vermelha de leite, a gente tem que tomar muito cuidado e realmente ir devagar. A opção que você tem é comprar os lactobacilos em farmácias já preparados, que você tem até em farmácia de manipulação, a gente vai dar alguns exemplos, e podem ser utilizados para grande parte das pessoas. Os pré-bióticos são alimentos de bactérias benéficas, são necessários para garantir a sobrevivência dessas bactérias no nosso intestino. Por exemplo, a biomassa de banana verde, que é muito fácil de fazer. Olha aí, cebola, aveia, chicória, uma verdura muito frequente, muito simples e fácil de preparar. A regularidade, ou seja, o seu intestino tem que ter regularidade. O intestino deve funcionar todos os dias de preferência e com consistência adequada. Já expliquei isso para você lá na aula de intestino. Formação de muitos gases, dores, cólicas, diarreia ou muito preso são sinais da tal da disbiose, do desequilíbrio intestinal que eu já falei para você na aula de intestino. De acordo com a escala de Bristol, é aquela escala da forma do cocô, desde a bolinha até a diarreia. Você deve ter visto lá atrás. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante você saber. E se você estiver fora da forma 3 ou 4 dessa escala de Bristol, isso pode indicar que você está com o intestino desequilibrado. Então vamos lá, gente. Vamos olhar o cocô. Já falei isso na aula de intestino. É muito importante você saber como as suas fezes estão evoluindo. Condimentos do bem. Olha só, os condimentos naturais são importantes, eles têm funções importantes no equilíbrio do seu intestino. Né? De preferência, eles têm que ser frescos ou secos de maneira adequada. Então, por exemplo, o alecrim, ele tem a atividade antifúngica, por exemplo, na cândida, antioxidante, antiparasitário, ele pode eliminar vermes. Lógico que ele não trabalha como um vermífugo, mas ele ajuda na eliminação e na permanência de vermes. O orégano, ele age como antifúngico, ele age como antiviral, ele age como antiparasitas intestinais. Desculpem aqui, repeti 2 vezes. Mas o orégano, existe até o óleo de orégano, se ele for natural, ele pode ser usado até como antiparasitário, antifúngico no seu tratamento. O gengibre, ele também é antifúngico, antibacteriano, antiparasitário, e olha que legal, ele estimula a secreção ácida gástrica, e ele tem um efeito anti-enjoo. Antiemético quer dizer antivômito, anti-enjoo. Redução da formação de gases. Então, o gengibre, para quem tem culinária, está acostumado com a culinária oriental, o chinês, o coreano, o japonês, os asiáticos usam muito o gengibre na sua culinária. Eles misturam, picam em quantidades muito pequenininhas e acrescentam nos pratos que eles estão fazendo, justamente para ajudar nessa função aí. O curry, a gente usa também como antibacteriano e reduz a formação de gases, muito comum na culinária asiática e muito comum na culinária indiana. Faz parte de um remédio ayurvédico, né? Que é da medicina indiana.
Canela tem uma excelente ação antifúngica, então a canela verdadeira, que se você comprar ela em pau ou em pozinho, vai ser muito interessante. A menta e a hortelã, ela estimula a produção de secreção gástrica, reduz a flatulência e o antiparasitário. É o famoso chá da vovó, né? Ele reduz e tem propriedades magníficas. Tenha plantado aí na sua casa, na sua janela, no seu jardim, no seu quintal, num pequeno vaso, vai te ajudar bastante a ter uma erva fresquinha para você usar. E olha só, os condimentos como o alho, que tem ação na pressão alta, antiviral e antimicrobiano, né? Você pode usar uma dose de 3 dentes pequenos ao dia. A cebola, que tem uma ação antibactérias, você pode usar uma unidade média ao dia para você, né? Uma unidade individual para cada pessoa. O curry, 1/4 de colher de chá. A canela, meia colher de chá 2 vezes ao dia. Você pode até colocar no café. A gente vai colocar aí esse café gourmet, muito legal para você tomar de manhã. Ah, doutor Eudes, eu não posso cafeína. Use um café descafeinado, né? Mas um pouquinho que você utilize não vai ser um grande problema. Tem gente que toma um caminhão de café, uma garrafa por dia. Isso já é problema. Então vamos tomar cuidado. Gengibre, meia colher de chá 2 vezes ao dia, dele picado, obviamente, né? Ou na forma de pasta. O alecrim, uma colher de chá cheia, o orégano também é a mesma coisa, ok? E como é que eu estou te ensinando aqui para você fazer um tempero funcional na sua casa. Vamos lá, essa culinária é muito interessante, qualquer dia eu vou fazer aqui na minha cozinha experimental, a minha cozinha de médicos, eu vou fazer esse tempero para você ver. Então você vai lá no mercado, você vai até no supermercado e você vai encontrar esses componentes, a hortelã, a salvia, o alecrim, o alho desidratado, às vezes é um pouquinho mais difícil de achar, a cebola desidratada, às vezes é difícil você encontrar, mas acaba achando. O orégano, o açafrão da terra, que é a curcumina, né? Você acha facinho, a pimenta, o cheiro verde, a cebolinha, a páprica doce e o louro. Facinho de encontrar, você vai lá, coloca tudo isso no liquidificador e bate. E se você quiser colocar um pouco de sal, escolha o melhor sal possível que você puder comprar, um sal de preferência não refinado, um sal grosso, um sal marinho, preferencialmente, e você bate um pouquinho junto com essa mistura e fica lá o seu temperinho para você usar na sua comida. Bom, sementes. As sementes de frutas cítricas, né, as frutas cítricas em geral, elas podem te ajudar. O melão, a melancia, a abóbora. Então, são sementes interessantes. Você pode desidratá-las ou já comprar pronta para você estar comendo. Principalmente a semente de abóbora, ela é uma semente que tem uma ação antiparasitas no intestino, antiverme. Você pode eliminar vermes. Os nossos avós usavam a semente de abóbora e óleo de rícino para eliminar vermes, né? Para equilibrar o nosso intestino. Bom, vamos lá. A tintura ou chá de hortelã, ela tem uma fonte legal para você estar usando, né? Naquele item recolocar, que eu estou falando para você. A tintura ou chá de alecrim, então se você tolera o sabor, né, do alecrim, que eu acho particularmente uma delícia, você pode estar usando a tintura, você encontra para vender, inclusive a tintura de hortelã, né, ou a tintura mãe, você procura numa farmácia de manipulação, eles podem fazer para você. Eles são fontes ricas em zinco, esse símbolo aqui é do zinco. E a famosa glutamina. Glutamina você encontra em pozinho, em sachês, em farmácias, você encontra em lojas de atletas, é muito fácil de encontrar. Aqui eu estou falando da função da glutamina, mas o que interessa para você é saber para que serve, né? Então a glutamina, ela aumenta a síntese de proteína ali dentro da celulinha do seu intestino, que eu mostrei nas figuras lá atrás, que chama enterócito, e promove o desenvolvimento intestinal. Ela regula
essa expressão ali das bactérias, de estar se juntando ao seu intestino, e eu coloquei esse slide bastante técnico para justificar a necessidade do uso da glutamina. Quanto que você usa? A média que você usa é 5 gramas por dia, né? Geralmente esses potes de glutamina vêm com uma colherinha, um copinho para você usar. Você pega um copinho daquele, coloca num copo d'água, né? E toma uma vez ao dia, preferencialmente à noite. Muito bom. Aqui eu falo ainda mais de algumas vitaminas, né? Da glutamina, isolada ou em combinação com a vitamina A e zinco. Melhorou a função da barreira intestinal. O que é melhorar? É fechar a porta ali da desbiose e contribui para o fortalecimento de bactérias boas. Esse estudo, ele foi um estudo brasileiro observado nas crianças que moravam lá em Fortaleza. Um estudo bastante interessante. O ômega 3. O ômega 3, ele exerce uma função de colocar para nós os ácidos graxos que são componentes para reconstituir aquelas celulinhas lá do intestino que eu falei para você. Eles são precursores de hormônios, eles ajudam muito a desinflamar o nosso intestino. Olha lá, ó, ele tem um efeito anti-inflamatório, né, para melhorar essa função da celulinha que vive lá no intestino. E ele pode ajudar na reversão do dano, né? Na mucosite, é quando o nosso intestino já está cheio de catarro lá dentro, cheio de muco. Isso ajuda muito a gente a piorar. Tem pessoas até que evacuam esse muco, parece que você evacuou um catarro. E outras doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo a colite, a doença de Crohn, a retocolite. Então, investir num bom ômega é muito importante. Você deve tomar uma dose de 1 a 2 gramas por dia, de preferência antes do almoço e da janta. Bom, a vitamina D, né? A vitamina D, ela exerce uma função muito importante na proteção intestinal, na proteção da capacidade de cicatrização, não só do seu intestino, como da sua tireoide, como de outros órgãos. Então, vamos trabalhar muito com a vitamina D. A vitamina D, ela alterou a composição da microbioma fecal, promoveu a disfunção na barreira epitelial. Ou seja, ela foi lá e consertou, ajudou a consertar essa alteração do intestino, que eu chamei de desbiose. Volta lá, se você tiver dúvida, assiste a minha aula. E a dieta com a vitamina D melhorou a permeabilidade intestinal e preservou a integridade dessa barreira que você tem lá no intestino. Então, a gente investir em tomar a vitamina D ou a gente suplementar através do alimento, que hoje em dia, infelizmente, tem poucas fontes de vitamina D alimentar, mas você pode usar frutos do mar, você pode usar alguns vegetais, né, os integrais, que podem ter uma fonte de vitamina D para você. Mas, de uma maneira geral, você deveria fazer um exame, volta lá na minha aula de exame, se você não viu, tiver em dúvida, você tem que fazer um exame que chama 25-OH, vitamina D, e dosar quanto está a sua. Se a sua vitamina D estiver abaixo de 50, fique alerta e vamos suplementar a vitamina D, que é bastante importante para você melhorar. Olha só, então, a vitamina D, ela ativa mecanismos importantes, né? E junto com o resveratrol, olha aqui, gente, resveratrol é aquele componente que tem na uva, a uva escura, a uva Niágara, aquela uva que faz o suco de uva escuro, e os vinhos tintos. Então, ele é um excelente componente para você ou comprar manipulado ou tomar copinhos de suco de uva, né? O suco de uva preferencialmente integral, natural, né? Aquele que não tem corante lá dentro. Não adianta você comprar aquele envelopinho de suco de uva no supermercado, colocar ali na água e achar que é a mesma coisa. Não, você tem que comprar aquele de garrafa, aquele que vem de regiões produtoras de uva, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e eles vêm, são sucos integrais, geralmente vêm sem açúcar e vai te ajudar bastante a potencializar as ações anti-inflamatórias e correção intestinal. Existe uma outra substância que a gente chama de NAC, ou seja, é a N-acetilcisteína, que ela é precursor de 2 elementos importantes, a cisteína e a glutationa, que vão agir como antioxidante, ou seja, um anti-inflamatório ali no seu intestino. Então ele vai ajudar a consertar e ele tem efeitos positivos na redução
da disfunção das celulinhas. Endotélio é a camada ali de celulinhas que você tem no intestino. Diminui a inflamação, diminui a fibrose e a desintoxicação de paracetamol. Tem pessoas que se intoxicam com paracetamol. E quando você toma N-acetilcisteína, ele pode ajudar nessa limpeza. Inclusive é usado para pessoas que acabam tomando comprimidos demais de paracetamol para fazer uma limpeza. E ele tem rapidamente a absorção no intestino e ajuda a produzir essa substância que chama glutationa, muito importante para diminuir a inflamação, aliviar o estresse ali que está no seu intestino, melhorar o dano ali que está acontecendo, né, por aquela mudança das bactérias, né, e ajuda o processo de limpeza intestinal. A N-acetilcisteína você tem para vender em qualquer farmácia, ou de manipulação, ou na farmácia comum. É só você procurar que você vai achar facilmente. A dose. Você pode tomar uma dose de 600 mg por dia, que está ótimo, ou na forma de pozinho, ou na forma de um xarope. Outra coisa, a biomassa de banana verde. O que é isso? Você pode fazer, ó, essa pasta aqui, que é feita a partir da banana verde, muito fácil de fazer. Vou fazer isso na nossa cozinha de médicos aqui, vou mostrar para você como faz uma biomassa de banana verde, muito fácil de fazer, extremamente importante. Por quê? Ela tem um treco que chama amido resistente. O que é isso? Amido é uma forma até de carboidrato. E ela é resistente por quê? Ela sobe muito devagar a sua insulina. Ela faz subir a glicemia devagar e faz com que a sua insulina suba bem lentamente. O que vai ajudar isso para você? Não aumenta os níveis de glicemia, você vai engordar menos, você vai fazer um equilíbrio ali do seu intestino e tem um efeito pré-biótico, ou seja, ele vai preparar o seu intestino para receber as bactérias boas através dos lactobacilos e dos probióticos. Tratamento para saúde intestinal e de baixíssimo custo. Hoje, a banana não está um custo elevado, né? Depende da época do ano, mas é muito importante e tem muito no Brasil. Vamos aproveitar. Ela tem potássio, ela tem fibra, ela tem vitaminas do complexo B, ela tem beta-caroteno, ela tem vitamina C. Tudo de bom, né? Olha só, o que você faz? Eu vou mostrar para você num vídeo especial de culinária aí, mas basicamente você vai cozinhar essa banana verde, por exemplo, na panela de pressão por 10 minutinhos, bater no liquidificador e armazenar no congelador. Você pode tirar ou não a casca. Eu particularmente bato com tudo, mas tem gente que fala, eu prefiro só bater a polpa da banana e deixar a casca para fazer outra coisa. Tudo bem, é do seu interesse, você pode até fazer isso. Então, como é que você utiliza ela? Onde é que eu vou utilizar esse treco, doutor? Eu vou comer que nem um abacate amassado? Não. Você pode utilizar sim, sem problemas. Mas você pode colocar em sucos e vitaminas, uma colher de sopa. Você pode usar em bolos e tortas. Você pode usar em biscoitos integrais. Você pode usar em feijão. Você pode usar em cremes e sopas. Você pode usar em pratos, até de carnes. Você pode usar como espessante, você pode fazer uma sobremesa saudável, tem N possibilidades. E eu até vou deixar para você aí um material com receitas da banana verde. Muito bom. Essa inclusão, olha um trabalho que foi feito, a inclusão de 50 gramas desse amido resistente, ou seja, da biomassa de banana verde, num café da manhã, melhora a tolerância à glicose, diminui os marcadores inflamatórios e aumenta a sua saciedade. Você fica mais saciado, dá menos fome para você. Então, comer 50 gramas do amido resistente da banana verde como uma forma ali no café da manhã, pode ser uma grande alternativa para te ajudar nesse processo de redução de glicemia, aumento dos fatores de proteção inflamatória e redução de apetite. Então, vamos investir nisso aí, né, gente? Batata Yacon. Para quem não conhece, a batata Yacon, ela é muito utilizada na culinária japonesa. Ela é uma batata que lembra muito uma batata doce, né? Mas a consistência interna dela lembra muito a pera. Então ela também é uma fonte de amido resistente. E ela tem dois componentes extremamente importantes para nosso intestino, que é esse tal de Foz e inulina,
que eles ajudam a gente, né, nas barreiras de defesa da nossa mucosa intestinal e vai ajudar muito a gente a se proteger. Então você pega uma rodelazinha ou duas dessa batata Yacon, você descasca e come que nem se fosse uma pera. É gostoso, eu particularmente gosto muito, eu acho que você deveria tentar usar. Vamos lá. O consumo de suco de laranja contendo a batata Yacon, o que o pessoal faz? Eles pegam ali o suco da laranja, não vai pegar o de caixinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Pega o suco de laranja natural, aquele que você espremeu lá no espremedor, com uma laranja bacaninha, coloca num copo, cerca de uns 100, 200 ml, pega uma fatia grossa ali da batata Yacon, sem a casca, coloca lá dentro e bata esse treco tudo junto e tome. Vai ser um grande elemento para você fortalecer o quê? Melhorar a ação ali da função intestinal, melhorar o aumento das bactérias, da bifidobactérias, são bactérias importantes no intestino, diminuir o pH, ou seja, você diminui, né, aquela alteração da flora intestinal, contagem de bactérias, né, ruins e de Clostridium, que são bactérias não interessantes ali no seu intestino. Então é um jeito de você estar equilibrando. É muito parecido com suco verde. Você pode usar suco verde também? Pode, lógico. Tem aqueles sucos que você bate ali a maçã, limão, salsinha, né, ou salsão. É muito bom, você também pode usar esses sucos verdes. A aveia. Para quem pode usar aveia ou não faz um exame de intolerância, a aveia pode ser uma opção, porque ela tem uma importante ação direta na microbiota intestinal, ela aumenta a contagem de bifidobactérias, que são bactérias interessantes para a gente ter ali no intestino, e aumenta a viabilidade celular de lactobacilos. Ou seja, eu germino, eu coloco ali um fermento, um adubo para o nosso lactobacilos crescer melhor. A aveia, você até acha aveias sem glúten no mercado, mas não fique neurótico com isso e procure usar. Não se esqueça que a aveia tem muita caloria, não come excessivamente, porque ela pode realmente estar aumentando o seu peso se você comer demais. Mas em quantidades moderadas pode ser útil para você. Bom, a amêndoa, ela é uma semente muito bacana, muito saudável. Para quem pode comer a amêndoa, né, quem não tem intolerância a ela ou não fez o exame que mostra intolerância, 56 gramas de amêndoa torrada ou 10 gramas, né, dessa amêndoa com a pele aí, ela mostrou aumentar a população de bactérias boas, do lactobacillus no intestino, e diminuir o crescimento de Clostridium, que é uma bactéria que eu não quero ter lá no seu intestino, ok? E como é que eu uso probióticos, que são aqueles bacilos bons, famosos lactobacilos, né? Então, em estudos, a gente percebe que 83% dos estudos avaliados demonstram que a suplementação de probióticos, ou seja, os lactobacilos, é benéfica para a recuperação da saúde do intestino após um evento prejudicial. O que é evento prejudicial? Tomar um antibiótico, ter uma infecção, comer uma comida ruim, né? Você tem uma má alimentação, atrapalha o intestino, a inoculação, ou seja, você tomar eles ajudou. 56% dos estudos indicaram que os probióticos são capazes de melhorar a microbiótica com desbiose instalada. Ou seja, melhora a desbiose, gente. Fundamental saber e tomar os lactobacilos. E olha só, regula a permeabilidade, melhora os níveis de substâncias tóxicas no intestino, reduz a inflamação, melhora a tolerância à glicose para quem é diabético, quem tem problema com peso, efeito coadjuvante no aumento do colesterol, triglicérides, na hipertensão, a relação direta com a melhora do peso, a melhora da função imunológica, a relação com as alergias e doenças autoimunes. Venho falando isso direto para você. Efeito benéfico naquela bactéria que a gente tem lá no estômago quando faz a endoscopia, que é o famoso Helicobacter pylori. Efeito anti-inflamatório nas doenças inflamatórias intestinais, DII, é doença inflamatória intestinal. Efeito benéfico no tratamento da diarreia. Prevenção de diarreia associada a antibióticos, quando a pessoa usa muito antibiótico por algum motivo qualquer, é importante usar lactobacilo. Então, gente, lactobacilo é tudo de bom. Vamos utilizar, que é muito bom para você. Seguindo,
Probióticos, olha lá, um quadro resumido aqui, muito bonitinho, para você ter uma visão geral como é que é essa ação do probiótico. E, em termos de alergia, e aqui entra fatores imunológicos ligados à tireoide, olha só, o uso deles diminuiu o risco de eczema e diminuiu o risco de hipersensibilidade alimentar. Então, melhorou muito quando a pessoa começou a tomar isso, principalmente quem está grávida, quer engravidar, para ajudar durante a gestação. Olha que informação legal para a grávida que tem hipotireoidismo, tem lesão de tireoide. Esses lactobacilos aqui, ó, o lactobacillus do tipo acidófilos, o lactobacillus do tipo ramosus e o bifidobacterius lactis, são 3 espécies de lactobacilos que foram usados, né, em suplementação com essas múltiplas cepas por em torno de 8 semanas. Mostrou uma redução do peso corporal e do índice de massa corpórea, que é aquele índice que você divide o seu peso pela altura multiplicado por 2. Então, olha só, é interessante você entender que suplementação com esses lactobacilos, que qualquer farmácia de manipulação você vai encontrar, vai te ajudar na redução do peso. Logicamente, você tem que seguir uma dieta adequada, mas ele vai ajudar você também. Então, quando você tem o intestino preso, né, o que se mostrou? A suplementação com lactobacilos, principalmente o lactis, o ramosus, o casei shirota, que é muito frequente naquele vidrinho que você compra aí no supermercado, daquelas senhoras que vendem na rua, você pode comprar. Aquele vidrinho, aquele tubinho de plástico, só tem o casei shirota, ok? Mas, se você quiser usar os outros, você tem o ramosus, você tem o lactis, você pode fazer uma mistura com isso. E melhora a frequência das fezes. E você pode usar também, né, o lactis, o infantis, o longus, o shirota, o plantar e o ramosus. Então, tem várias fórmulas que você pode fazer e você pode utilizar. Agora, seria bom você ter uma orientação ou, eventualmente, ter um exame que a gente chama de coprobiome, que é um exame para avaliar como está essas bactérias lá no seu intestino, esses lactobacilos, essa flora intestinal. Você pode até fazer um exame desse. E foi feita uma análise, né, com essa suplementação de probióticos em pessoas que tinham a síndrome do intestino irritável. Então, melhorou os sintomas, melhorou a qualidade de vida, diminuiu os fatores imunológicos, né? O que isso tem a ver com a minha tireoide? Muita gente que tem doença de tireoide tem síndrome do intestino irritável, ok? Então, os probióticos, eu coloquei aqui um resumo para você, ok? Desses probióticos que podem ser utilizados, para você ver o nominho deles aí, tem o nome e o sobrenome, né? Para você estar utilizando. Então, você tem que prestar muita atenção no quê? Na apresentação. Ela pode ser em pó, em cápsula, ou até nesses leites fermentados que eu falei que vendem na rua, no supermercado. Precisa de refrigeração ou não? Uma parte deles pode precisar. Se você deixar fora da geladeira e esquentar, às vezes morre tudo, você não vai ter o benefício. Observar a dosagem, tem que ser escolhida uma dosagem para criança de um jeito, para idosa de outro, para adulta de outro. Fazer uma progressão gradual, às vezes você começa com dose mais baixa e vai aumentando. Verificar a presença de prebióticos, o fósforo e a inulina. Lembra ali da biomassa de banana verde, lembra ali que eu já falei, né, da batata Yacon, né? Vamos usar os prebióticos. E o horário de administração. Geralmente você toma de manhã ou vai tomar à noite antes de dormir, é um bom horário para usar. E o famoso kefir, que todo mundo me pergunta, né? Existe o kefir de leite e existe o kefir de água. Você pode usar um ou outro, principalmente se você tem a restrição do leite. Então, o que compõe o kefir? Basicamente, o kefir é composto por esse povo aqui, ó. Essas lactobacilos, essas bactérias são compostas no kefir. Logicamente, isso varia de composto para composto, a muda que você pegou, aonde você pegou a sua fonte. Mas, basicamente, o conjunto desses probióticos, essas leveduras, elas são formadas lá no kefir, de leite ou de água. Contém minerais, cálcio, fósforo, magnésio, vitaminas do complexo B, a vitamina K, é muito importante, os aminoácidos essenciais e o triptofano, que te dá muita saciedade, né? Principalmente daquela pessoa que tem muito apetite. Legal a gente estar pensando no kefir. O kefir,
ele é um produto, né, da fermentação da microbiota do grão do kefir e associado a essas melhoras, né, ali que são atribuídas a ele. A composição depende da região que você pegou, do tempo de utilização, do substrato, ou seja, da muda que foi feita, da manipulação adequada, do cuidado adequado. Mas, basicamente, ele é uma mistura do leite ou da água com as bactérias, com a levedura e vai formar o kefir. Você tem ácido lático, ácido acético, você tem álcool etílico, porque vai formar um gás muitas vezes, a vitamina B12, que aparece na formação, e os polissacarídeos. Então, tem dessas características, o cheiro, o gosto, né? E é muito legal para a gente poder fazer um tratamento intestinal de baixo custo. Um estudo clínico aí usando o kefir, né? Ele mostrou que ele melhorou a função intestinal do paciente e reduziu os índices de intestino preso, né? Ele teve um efeito probiótico muito interessante. O kefir fermentado em leite de ovelha ou de cabra, porque existem pessoas que têm intolerância somente ao leite de vaca. Então pode ser uma alternativa o búfala e pode ser uma alternativa ovelha e cabra, né? Em altas concentrações, ele mostrou que tem uma alteração anti-inflamatória muito mais intensa naquela colônia. Então esse estudo mostrou isso daí para você. Quanto maior o tempo de fermentação, maior a concentração dos compostos que eu quero, que é esses tais compostos fenólicos aí, né? E o kefir fermentado em suco de romã, né, e whey pode aumentar as concentrações de compostos fenólicos na bebida, promovendo maior efeito antioxidante. Olha que interessante, gente, esse estudo. Então, suco de romã, você acaba encontrando, ou tem gente que tem até no quintal de casa. E o whey protein é aquela proteína extraída do leite, nem todos podem tomar, não esqueçam que o whey protein é a base de leite, mas ele pode ser utilizado em alguns produtos aí mais limpos, para a gente tentar ver se dá certo. Lógico que você tem que ter uma orientação de médico ou nutricionista também, mas pode ser tentado. E olha aqui, ó, a temperatura acima de 24 graus mostrou aumentar a capacidade antioxidante, ou seja, anti-inflamatória da bebida. Muito interessante isso aí, né? Usando a fermentação do kefir com o suco de maçã mais um whey protein. Interessante também. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Para quem que serve? Por quanto tempo? Né? Quando que você deve usar? Os objetivos. Qual o protocolo? Então, a gente tem que estruturar tudo isso. Você pode testar, usar, ver como é que você vai se sentir, e não é tão difícil assim de fazer. Eu acho que é muito interessante você testar essas orientações. Ok, pessoal? Muito obrigado. Assistam as minhas sequências. Vamos passar agora para mais um item importante. Vamos lá, vamos seguir, vamos ter força. Estou com muita animação aí para mostrar todo esse material para você e corrigir a sua saúde. Quero tirar você desse sofrimento que é não ter saúde e não saber como é que faz. Então, esse material está servindo para isso para você, ok?